Muy buenas tardes, amados amigos. Uma boa tarde, hermanos amáveis presentes. amigos e irmãos Es para mí una presentes. bendición grande estar con ustedes. Para en mim é esta uma grande ocasión, bênção poder estar com vocês nesta para ocasião, compartir con ustedes para unos momentos compartilhar de com vocês alguns momentos de companheirismo palavra em torno de Dios da y su Palavra de programa Deus e do seu programa correspondente a este tiempo final. a este tempo final. Quiero leer en el libro del Apocalipsis Eu quero ler aqui no livro do Apocalipse, 22, no capítulo 22, verso 16, versículo donde el mismo Jesús habla y dice: 16. Yo Jesús, Onde o próprio Jesus diz e fala: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O nosso tema para esta ocasião é: aonde está hoje o anjo que revelou o mistério para João? Ou seja, o anjo que revelou para João o livro do Apocalipse. Desta forma seria o anjo que revelou para João o livro do Apocalipse, ou a revelação apocalíptica da parte de Jesus. Capítulo 1. Leremos também ao princípio do capítulo 1 a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e a declarou enviando-a através do seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela escritas, porque o tempo está próximo. Onde está o anjo que revelou para João o Apocalipse? Esta é uma boa pergunta para hoje. Podem se sentar, que não tenha a gentileza. Para poder se compreender este mistério de onde está o anjo do Senhor Jesus Cristo que revelou a João, para João, o Apocalipse, o livro do Apocalipse, vamos ver o que disse o reverendo William Branham relacionado a esse anjo. E então veremos onde está, nesse tempo final, esse anjo do Senhor Jesus Cristo. Na página 41 do livro de Citas, versos 330 nos diz assim: e foi enviado, e isto significou, isto declarou por seu anjo a João. Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não diz quem era o anjo, porém sabemos que era um profeta. Ou seja, que esse anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta, porque a Bíblia em seguida diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas que em breve hão de acontecer. Podemos ver que quando João começou a adorar o anjo disse: olha, não faças. Apocalipse 22, creio que é. E ele disse: porque eu sou servo juntamente com os profetas. Poderia ter sido Elias, poderia ter sido um dos profetas. João era um apóstolo, mas este profeta foi enviado. E sendo João um apóstolo, vejam vocês a natureza das suas demais epístolas. Isto prova que não foi João quem escreveu. Ou seja, que a forma de João escrever era diferente da forma que foi escrito o livro do Apocalipse. Isto prova que não era algo que veio de João, mas veio de outra pessoa,
o qual revelou para João toda a revelação apocalíptica, e João a escreveu de acordo a como lhe foi revelado pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que foi escrito não ao estilo que João escrevia, mas ao estilo do anjo do Senhor Jesus Cristo. Continua dizendo: vejam a natureza das demais epístolas. Isto prova que João não o escreveu, porque não tem a natureza de João, ou seja, não tem a natureza como João, a maneira de João escrever. Pegue 1 de João e 2 de João e 3ª e leia-o e olha a natureza deles. Logo veja a natureza disto. João era um escritor e um apóstolo, mas este é um espírito de profeta. É inteiramente uma pessoa diferente. Este passagem aqui está tomado deste livro de citas. Esta passagem aqui foi tomada do livro de citas da página 15. Veremos como diz aí. Diz: pode ter sido Elias, pode ter sido um dos profetas. João era um apóstolo, mas este profeta foi enviado. E mais abaixo diz: João era um escritor, um apóstolo, mas este é um espírito de profeta. E agora, vamos ver o que nos diz no livro dos selos o reverendo William Branham. Já temos um quadro claro, esclarecido de quem é esse profeta, ou seja, de quem é esse anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele é um profeta, e é um profeta maior, é um profeta dispensacional. João foi transportado ao dia do Senhor. Este é um profeta que, no dia do Senhor, estará na terra. Esse espírito de profeta estará na terra em carne humana e, por isso, é enviado para a igreja do Senhor Jesus Cristo para testificar a respeito de todas estas coisas que devem acontecer em breve. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Vamos ver. Aqui também na mensagem dos 7 selos, na página 301. O reverendo William Branham diz assim: notem bem, no tempo quando Deus livraria o mundo antes do dilúvio, ele enviou uma águia. E o que isto significa? Ele enviou um profeta, o profeta Noé, uma águia maior, um profeta dispensacional. Quando ele decidiu livrar a Israel, ou seja, da escravidão do Egito, ele também enviou uma águia. A quem? Ao profeta Moisés, um profeta dispensacional. Você não acredita que quando João estava na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? A um anjo literal? Agora, um anjo é um mensageiro, mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Vocês o creem? Vamos provar. Vejamos Apocalipse 22, versos 9, para ver se foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, porém era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Agora, vejamos o que João viu. E eu, João, sou o que ouviu e viu estas coisas depois que tinha ouvido e visto, me prostrei para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas. E ele, o anjo, me disse: olha, que não faças tal, nenhum verdadeiro profeta receberá adoração, ou um mensageiro, porque eu sou servo teu com teus irmãos, os profetas, e com os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus.
Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida ao profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Quando o povo está aguardando uma manifestação de Deus para uma era ou para uma dispensação, onde Deus tem que se revelar ou revelar para o povo algo, pois ele tem que enviar um profeta para este tempo, pois esse profeta tem as duas consciências juntas, e Deus pode falar com ele e dar a ele a mensagem para este tempo, dar a ele a revelação divina, e esse profeta pode dar esta revelação ao povo, a revelação divina ao povo. Por isto é que podemos ver que a Bíblia foi dada por Deus através dos seus mensageiros, dos seus profetas. E agora, para o tempo final, a igreja estará recebendo a revelação, esperando a revelação para o rapto. E para isso tem que enviar o seu anjo mensageiro, qual é? Um profeta dispensacional, para que a ele venha esta revelação e ele a passe ao povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e lhe dê testemunho de todas estas coisas que devem acontecer breve, neste tempo final. Agora vejam vocês, Cristo sendo a manifestação de Deus em toda a sua plenitude, ele cumpriu a primeira vinda do Messias. E o que foi a primeira vinda do Messias? Foi a vinda do anjo do pacto, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que libertou, o qual libertou o povo hebreu. O anjo do pacto vestido de um corpo de carne humana chamado Jesus, vindo em toda a sua plenitude, em um corpo de carne que ele próprio criou, do ventre de Maria. E esse foi seu trono humano aqui na terra, naqueles dias. O primeiro trono foi no céu, o trono de Deus, no céu. O segundo trono, Jesus, o trono humano de Deus. E o terceiro trono é correspondente a este tempo final. E agora? Para este tempo final, da mesma forma como o Pai esteve em seu trono humano no cumprimento da primeira vinda do Messias, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, em seu trono humano, seu trono de misericórdia, Jesus, através desse trono, vejam vocês, ele realizou a obra de redenção e trouxe misericórdia para a raça humana. Podemos ver agora como Cristo ascendeu ao céu e se sentou no trono de Deus no céu, no trono do Pai. E esteve fazendo intercessão desde o trono do Pai, porque por cada pessoa que tem seu nome escrito no céu no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Todos têm seus nomes escritos aí, onde? No livro dos 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro. Porém, Cristo deixará o trono de intercessão lá no céu, o trono do Pai, porque ele reclamará seu trono, o trono de Davi, no qual ele se sentará e reinará pelo milênio e por toda a eternidade. E ele disse ao vencedor: eu lhe darei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci, e me sentei com meu Pai em seu trono. Esta promessa se cumprirá deste anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia. E esse anjo do Senhor, Jesus Cristo, virá a ser o instrumento de Jesus Cristo no último dia. Agora, vejamos a Jesus Cristo, o anjo do pacto, entre a sua igreja, de etapa em etapa. Ou podemos ver no capítulo 1, entre os castiçais de ouro, entre os 7 castiçais de ouro. E aí no Apocalipse capítulo 1, ou podemos ver com seu cinturão de ouro sobre o seu peito, e vestido de uma túnica,
de uma veste longa, seus olhos como chamas de fogo, da sua boca sai uma espada aguda, seu rosto como o sol, seu cabelo branco como lã branca, e seus pés como colunas de fogo, e a sua voz como estrondo de muitas águas. Todos esses são os símbolos, os atributos que Cristo estará manifestando no último dia, quando ele mudar de sacerdote para juiz e de cordeiro para leão para rei. Cristo ha estado de etapa em etapa. Agora Cristo esteve de etapa em etapa em Espírito Santo, e Cristo é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual libertou ao povo hebreu. Por isso ele disse ao povo hebreu: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele lhes havia dito: Abraão desejou ver o meu dia, ouviu e se regozijou. E agora disseram a ele: tu não tens 50 anos e diz ter visto a Abraão? Então ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Isso está no livro de São João, no capítulo 8, versículo do 56 ao 58. E agora, como ele poderia existir antes que Abraão, se o seu corpo físico havia nascido em Belém, da Judéia? Seu corpo físico tinha de 30 a 33 anos, porém, o que estava dentro daquele corpo tinha estado com o povo hebreu, tinha libertado ao povo hebreu e esteve com Abraão, e comeu, visitou Abraão, e se alimentou com Abraão um dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e foi chamado por Abraão de Elohim. Ele apareceu a Abraão com seus arcanjos Gabriel e Miguel, e se materializaram. Deus criou para Gabriel e para Miguel um corpo do pó da terra, e para si próprio criou um corpo para aquela visita temporária a Abraão. E isso é tipo e figura do que estará acontecendo neste tempo final, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Assim como veio o Filho do Homem com seus anjos para Abraão, a semente de Abraão, também vem esta bênção da vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. E agora vejam vocês que com esta visita de Elohim, isso marcou o fim dos gentis, de Sodoma e de Gomorra. Quando foram hacia Sodoma e Gomorra, e quando os arcanjos Miguel e Gabriel foram a Sodoma e Gomorra de forma visível, nós podemos ver que já não havia misericórdia para eles. Podemos ver que ainda que eles estiveram lá, já não havia oportunidade para eles. A porta já tinha se fechado. E ainda vejam o tipo e o modelo. Quando os anjos pegaram a Ló e o colocaram dentro da casa e fecharam a porta não podia mais ser encontrada pelas pessoas de Sodoma e Gomorra. Eles estavam cegos procurando a porta e não a encontravam. E agora vejam, a porta para os gentis se fechará de um momento a outro. E quando a manifestação do poder de Deus em toda a sua plenitude esteja realizando as maravilhas e milagres e grandes milagres, os quais estão prometidos sob a visão da carta que foi dada ao reverendo William Branham, para este tempo a porta para os gentis estará fechada. E se não fechará, se fechou completamente, se fechará por esses dias. Para esse tempo, Cristo adotará seu anjo e através do seu anjo ele realizará grandes milagres e maravilhas. E ele estará ministrando, operando os ministérios de Moisés e de Elias em seu anjo e o ministério de Jesus. Los gentiles E agora, para este tempo, os gentis verão
esses ministérios, realizando essas maravilhas. Porém, já será muito tarde. Isso será a terceira etapa para os perdidos. Porém, essa terceira etapa também é para as virgens insensatas. E aí virá uma bênção para elas, ainda que elas saberão que terão que passar pela grande tribulação. Mas essa terceira etapa também será para os escolhidos de Deus, para a igreja noiva, os primogênitos de Deus, os quais recebem sua adoção, recebem a sua transformação os que estão vivos, e os mortos em Cristo, a sua ressurreição. E agora, para este tempo final, o anjo que revelou para João a revelação deste livro apocalíptico, desta forma simbólica, é o mesmo anjo que Jesus Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. O mesmo anjo é enviado ao cristianismo para testificar de sobre todas estas coisas e revelar ao corpo místico de Cristo todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Neste tempo final aparece esse anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual estará Cristo, o anjo do pacto, manifestado na era da pedra angular. Cristo, o anjo do pacto, vejam, esteve de era em era no mensageiro de cada era, na porção correspondente a cada era. E esteve refletindo-se, e esteve refletindo o que será sua manifestação aqui, na era da pedra angular, através do anjo do Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, que todas estas manifestações que estivemos vendo através dos 7 anjos mensageiros, são uma amostra daquilo que Cristo fará através do seu anjo mensageiro no último dia. A revelação para cada era veio ao anjo mensageiro de cada era, e com o anjo mensageiro Cristo se identificou em cada era. O anjo mensageiro de cada era, ele já veio a revelação de Cristo para cada era. E a manifestação de Cristo para cada era. E esta foi a revelação de Jesus Cristo, Cristo velado e revelado em cada era, no anjo mensageiro de cada era. E isto mostra o que ele fará na era da pedra angular, onde ele estará velado e revelado em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, de tal forma que chegará o momento em que o adotará, logo que tenha se completado o número dos escolhidos de Deus, sob a obra de Cristo através do seu anjo mensageiro. E logo então o adotará. E daí por diante é que se verão em grande escala as grandes maravilhas e milagres. Porém, a porta já terá sido fechada, porque já terá entrado até o último dos escolhidos de Deus. Deus também chamará aos escolhidos do povo hebreu, do qual não quisemos falar muito, para que não se interrompa o programa de Deus, o programa que Deus tem com o povo hebreu, onde ele chamará 144 mil hebreus, e que somente o anjo que vem com o selo do Deus vivo, em Apocalipse capítulo 7, que é o mesmo anjo do Senhor e Jesus Cristo que vem com o Espírito Santo, com o anjo do pacto, nele manifestado. E ele é o único que conhece a mecânica e também a dinâmica para o chamado desses 144 mil hebreus. E desta forma estará se reservando este segredo divino para que ninguém tente imitar o que ele há de fazer quando se completar o número dos escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo. O primeiro é com a igreja do Senhor Jesus Cristo, e é por isso que estamos trabalhando entre os gentis, entre os latino-americanos e caribenhos, e levando a mensagem. E estão sendo chamados e reunidos os escolhidos latino-americanos e caribenhos do último dia, no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular.
E agora, o anjo do pacto, o qual esteve de era em era, o qual é Cristo em Espírito Santo, esteve de era em era no mensageiro de cada era, realizando sua obra. Agora, ele se encontra na era da pedra angular e, através do seu anjo mensageiro, realiza sua obra correspondente à era da pedra angular e chama e reúne aos escolhidos do último dia. E agora, onde está hoje o anjo que revelou a João o livro do Apocalipse? Ele é enviado um mensageiro dispensacional para todo o cristianismo, e os escolhidos o estarão vendo, e o estarão recebendo, e estarão vendo, e estarão recebendo a mensagem de Cristo através dele, e estarão vendo a manifestação de Cristo através dele. Neste tempo final, dando-nos a conhecer, através do seu anjo, todas estas coisas que devem acontecer em breve. Porque estas coisas que estará dando a conhecer para a igreja de Jesus Cristo, o anjo do Senhor de Jesus Cristo, nenhum homem as pode conhecer, exceto Cristo e o anjo do pacto, e ele as revela a seu mensageiro, anjo mensageiro, e através do seu anjo mensageiro, ele as dá a conhecer para a sua igreja. E agora, temos visto onde está o anjo do Senhor e Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, na era de ouro da igreja de Jesus Cristo. E agora, o anjo do pacto, aonde está? Em seu anjo mensageiro, assim como esteve no anjo mensageiro de cada era. E agora, o anjo do pacto esteve em cada território onde se cumpriu cada era. E onde esteve? No mensageiro de cada era, porque ao mensageiro de cada era chegou a revelação de Deus, de Cristo. E através do mensageiro, Cristo se revelou em cada era. E esta foi a revelação de Jesus Cristo para cada era. E para o último dia, a revelação de Jesus Cristo na era da pedra angular é através do seu anjo mensageiro, e através dele nos dá a conhecer todas as coisas que devem acontecer neste tempo final, as quais nós precisamos conhecer para obtermos assim a fé para sermos transformados e raptados neste tempo final. E agora, qual é o território correspondente para a revelação de Jesus Cristo no último dia? Através do seu anjo mensageiro, pois a América Latina e o Caribe, porque já na América do Norte, Europa, Ásia Menor, a revelação de Jesus Cristo através dos seus 7 anjos mensageiros, ele já as realizou. E agora, somente resta a revelação de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro no último dia, na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, no território latino-americano e caribenho. Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versos do 11 ao 21, vem, velado e revelado, em seu anjo mensageiro, no último dia, o Verbo, a palavra, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em seu anjo mensageiro, e através de seu anjo mensageiro na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo. Viram o que é a revelação de Jesus Cristo para este tempo final? É a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro neste tempo final. E o conhecimento desta revelação, dessa manifestação de Cristo, através do seu anjo mensageiro, somente a pode dar a conhecer Cristo, o Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, porque ninguém conhecerá quem seja o anjo do Senhor Jesus Cristo, a não ser Jesus Cristo, o qual o enviou, e ninguém conhece quem seja Jesus Cristo revelado no último dia, a não ser seu anjo mensageiro, em quem estará velado e revelado no último dia, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Assim como na primeira vinda, na vinda do anjo do pacto, há 2000 anos atrás, ninguém conhecia quem era o filho senão o pai, e ninguém conhecia quem era o pai senão o filho, e aquele a quem o filho o quisesse revelar. E a quem o revelou? Para aquelas pessoas simples. E agora vejam vocês, por isso Cristo em São Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante disse, cheio de regozijo, cheio de regozijo. Vamos ler aqui o que diz, porque isto se repete para este tempo final.
No capítulo 11, versículo 25 em diante, diz assim: Naquele tempo, Jesus respondendo disse: Te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelou às crianças. Sim, ó Pai, porque assim te agradou. E todas essas coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece ao Filho senão ao Pai, nem ao Pai conhece alguém senão o Filho, e aquele a quem o Filho queira revelar. E para este tempo final ninguém conhecerá o anjo do Senhor Jesus Cristo, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E ninguém conhecerá o Senhor Jesus Cristo velado e revelado no último dia, revelado em sua igreja no último dia, a não ser o seu anjo mensageiro e aquele a quem seu anjo mensageiro queira revelar. E o estará revelando aos escolhidos de Deus do último dia na era da pedra angular, no território latino-americano e caribenho. E assim está no programa divino e está representado no templo que construiu Moisés e o templo que construiu Salomão. Encontramos que o átrio está no leste e o lugar santo começa lá no leste, continua por aí pela terra de Israel, Ásia Menor, Europa e América do Norte, onde se cumprem as diversas eras da igreja, que correspondem ao lugar santo desse templo espiritual, que é a igreja, e logo na América Latina e o Caribe se cumpre a era da pedra angular, que é o lugar santíssimo desse templo espiritual. E onde estava o lugar santíssimo? No tabernáculo, o qual Moisés construiu, e o templo que Salomão construiu, no oeste. Onde está a América Latina e o Caribe? No oeste. Pertence ao continente ocidental, ao continente do oeste. Pertence ao continente americano. Agora vejam a grande bênção que Cristo deu a cada um de nós na América Latina e o Caribe. Por isso é que os 7 trovões emitem suas vozes em um idioma desconhecido aos 7 anjos mensageiros, um idioma desconhecido ao 7º anjo mensageiro, porque o idioma que ele falava era inglês. E agora, as vozes dos 7 trovões, a voz de Cristo clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitem suas vozes, emitindo suas vozes, falam no idioma, em um idioma latino-americano e caribenho, no principal, o qual é o espanhol. Esse é o idioma que ele utiliza na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele estará falando através do seu anjo mensageiro desse idioma a todos os escolhidos do último dia, e os chamará, os reunirá com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E agora podemos ver que é no corpo místico de Cristo que o anjo do Senhor Jesus Cristo estará, na era correspondente a este tempo, que é a era da pedra angular, e no território correspondente a este tempo, o qual é a América Latina e o Caribe, e com o idioma correspondente à era da pedra angular e a dispensação do reino, o qual é o espanhol. O idioma correspondente a toda a revelação divina de Cristo para a era da pedra angular. E este é o tempo para que este mistério esteja revelado para a igreja de Jesus Cristo e obtenha o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer em breve e seja preparada para ser transformada e raptada neste tempo final. A vinda do anjo do pacto em carne humana há 2000 anos atrás foi no oeste, na terra de Israel. A vinda do anjo do pacto de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia é no ocidente, a terra latino-americana e caribenha.
entre os latino-americanos e caribenhos. Agora vejam, isto concorda com o que Jesus disse, que a vinda do Filho do Homem será como relâmpago, o qual sai do Oriente e se mostra onde? No Ocidente. Primeira vinda do Oriente, a terra de Israel. E a segunda vinda do Filho do Homem, no Ocidente, o continente americano. E somente resta a parte dos latino-americanos e caribenhos para o cumprimento desta promessa, porque as outras partes, América do Norte, Europa, Ásia Menor e a terra de Israel, já se cumpriu o que tinha que se cumprir nas eras passadas. E logo desta grande manifestação de Cristo, através do seu anjo mensageiro no Ocidente, o Evangelho regressará ao povo hebreu. E eles vão dizer, vamos ver o que o reverendo William Branham disse, que tudo isto será. Na página 57 do livro dos Selos, diz assim: e vi outro anjo forte descer do céu, rodeado por uma nuvem, e o arco celeste estava sobre sua cabeça. Agora, se você prestar bem atenção, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado de o anjo do pacto. E agora, ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Lembram-se o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro. E ele é um mensageiro para Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. E agora? A igreja está a ponto de ser raptada por quê? Chegou o último dia e ele vem por sua igreja. E agora, sendo o mensageiro a Israel, para Israel, o anjo do pacto, aquele que libertou ao povo hebreu e que também esteve em carne humana, no véu de carne, chamado Jesus, há 2000 anos atrás. E agora ele vem para o povo hebreu. Porém, porquanto a sua igreja está no tempo de ser que tem que ser raptada e os mortos em Cristo ressuscitados, então ele vem por sua igreja, porque ele esteve entre a sua igreja de era em era e sobe de era em era sobe de era em era para a era da pedra angular, e aí vem por sua igreja manifestado neste tempo final. E ele é o cavaleiro também do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual tem por nome o Verbo de Deus. Ele é a vinda do anjo do pacto, o Espírito Santo vindo manifestado no último dia, em carne humana, em seu anjo mensageiro. Porém, seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é um instrumento de Cristo para se revelar através dele e falar para a sua igreja através dele e também falar ao povo hebreu através dele também. E agora, vamos ver o que estará acontecendo neste tempo final na página 22 do livro de Citas. Diz assim: na página 176, a qual é um extrato de perguntas e respostas do livro dos Hebreus, número 3, diz assim: e aí estão essas duas testemunhas. E diz, quando eles atormentem ao mundo com suas pregações, ou seja, pregando os juízos divinos que hão de vir, e novamente reúnam aos judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam. Quando vejam a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhem, este é o Deus a quem nós aguardávamos. Este é Ele. Porém, Ele não vem por eles, Ele vem por sua noiva. E como Ele vem por sua noiva? Ele vem como o anjo forte que desce do céu e vem, velando-se, revelando-se em carne humana, em seu anjo mensageiro no último dia, e se manifestando através do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, e chamando e reunindo os escolhidos, e preparando-nos para sermos transformados e raptados, para sermos adotados. E quando Cristo adotar o seu anjo,
Logo, ele também adotará a todos nós, e o povo hebreu verá essa manifestação, porque quando esteja adotado o anjo de Jesus Cristo, então é que se verá grandes maravilhas e milagres, e se cumprirá a visão da carpa literalmente, neste tempo, com grandes maravilhas e milagres. E ele estremecerá ao mundo inteiro e também ao povo hebreu e ao cristianismo completamente, porque a terceira etapa, que é a etapa do cumprimento da visão da carpa, a qual é a etapa do cumprimento do sétimo selo da segunda vinda de Cristo, corresponde ao último dia. E quando sejamos adotados por Cristo e obtenhamos o nosso novo corpo. Assim que esses dias serão de 30 a 40 dias, quando já teremos o novo corpo. Teremos de 30 a 40 dias aqui na terra com o novo corpo. E depois iremos daqui. Mas em 30 ou 40 dias poderá se fazer o quê? Aquilo que em milhares de anos não pôde ser feito. Por quê? Porque em um corpo eterno, imortal e incorruptível, no qual não se tem limites, somente em falar a palavra, as coisas virão à existência. Aí está o segredo da visão, do mistério da visão da carpa, o mistério da terceira etapa. Isso será quando Cristo adotar seu anjo mensageiro. E vejam aqui, nos diz na página 9, versículo 72, diz assim: quando você fica no reino, você fica no evangelho e faz bem. Então, um desses dias, Deus chamará para fora e o colocará de um lado e o colocará como seu filho diante do povo e lhe dará alguma coisa que estremecerá as nações com isto. E agora vejam como será nesses dias. Porém, antes da adoção, tem que se estar em uma etapa de pré-adoção, onde tem que se estar trabalhando na obra de Cristo, como Jesus dizia: nos negócios do meu Pai me convém estar, nos negócios daquele que o adotaria, e o adotou quando tinha uns 32 anos e meio, para logo, em um lapso de tempo de 6 meses, realizar a obra correspondente a esta etapa de um filho já adotado. E nessa etapa foi que realizou a obra de redenção. Nessa etapa foi que ele também entrou em Jerusalém montado em um jumentinho e realizou umas quantas coisas naquela etapa. E agora, nesta etapa de adoção, quando já estejamos transformados, nós teremos de 30 a 40 dias aqui na terra, e não haverá limites, enquanto ao que Cristo, o anjo do pacto, fará através da sua igreja e entre a sua igreja neste tempo final, através do ministério que ele terá entre a sua igreja, que será o ministério do anjo do pacto, através do seu anjo mensageiro neste tempo final. Agora, vejam vocês, onde está o anjo do Senhor, Jesus Cristo? Pois ele tem que estar na era da pedra angular, porque é a era onde ele será adotado. Porque a era da pedra angular é a era de adoção. Cristo, em sua primeira vinda, onde ele esteve? Pois na era da pedra angular do seu tempo, João o Batista foi o sétimo mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei, como também foi o reverendo William Branham, o sétimo mensageiro da sétima era da igreja, sob a dispensação da graça. E depois vem a era da pedra angular, ou era da adoção, e ninguém pode ser adotado fora da pedra angular, e ninguém pode ser adotado fora do corpo místico de Cristo. Portanto, toda pessoa que será adotada neste tempo final, todos os filhos e filhas de Deus, estarão no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, os que estão vivendo, e os mortos em Cristo foram os que viveram em suas eras e receberam a palavra através da manifestação do Espírito Santo, do anjo do pacto, através do mensageiro de cada era. Porém, eles virão na era da pedra angular com seus corpos eternos. E eles ouvem no paraíso, que se fala aqui, na era da pedra angular, porque eles podem olhar para cá e também podem ver e podem ouvir também. Portanto,
Eles podem ouvir a grande voz de trombeta soando neste tempo final. A voz do Filho do Homem, a voz do anjo do pacto, de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, nos dando sua mensagem final. A mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E a trombeta final, ou grande voz de trombeta, ou sétima trombeta. Assim como o sétimo selo é a vinda do Senhor, ou seja, que a sétima trombeta de Apocalipse capítulo 11, versos 15 em diante, o sétimo selo, é a vinda do Senhor. O que é a sétima trombeta para o povo hebreu? É o sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, qual é a vinda do Senhor. Agora vejam aqui algo mais. Algo mais na página 130 do livro de Citas, onde nos diz assim: Vamos este lugar aqui. Vamos procurar aqui neste lugar na página 130, versos 11:53, o reverendo William Branham diz assim: o ministério será Moisés e Elias, mudando e chamando a Israel da tradição judia. Ouçam, das tradições judias nas quais tinham estado confundidos. Sendo profetas, eles crerão neles, chamando-os para a festa da expiação, Cristo, deixando-os que reconheçam a Cristo, e eles dirão: Ele vem, Ele estará aqui, os judeus estarão se reunindo, e coisas assim. E então, quando Ele vier, Ele dirá: Estou aqui. Quando Cristo vier em toda a sua plenitude, manifestado no último dia, quando adotar aos seus escolhidos deste tempo final, na era da pedra angular, quando nos adotar e adotar ao seu anjo mensageiro, Cristo, aí Cristo se revelará ao povo hebreu. E aí, a revelação da segunda vinda de Cristo passará ao povo hebreu. Podemos ver agora esse mistério, o qual corresponde a este tempo final. E podemos ver através de quem Cristo estará se revelando para a sua igreja, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E onde? Em qual território? No território latino-americano e caribenho, onde se constrói, onde Cristo constrói o lugar santíssimo do seu templo, espiritual, com seres humanos, com pedras vivas. E quando se completar essa construção do lugar santíssimo, terá se completado a igreja de Jesus Cristo, e então Ele terá terminado, concluído sua obra de intercessão no céu. E, portanto, sairá do trono de intercessão e fará sua reclamação. Tomará o livro da destra daquele que está sentado no trono e o abrirá. Fará sua reclamação, ressuscitará os mortos em Cristo e a nós nos transformará. E então já trabalharemos mais livres. Já não estaremos suando desta forma. Porque no novo corpo, certamente, o novo corpo trará todo o equipamento. Enquanto a isto também. Onde nem o calor, nem o frio, nem a falta de alimentos,
nem a falta de sono, nem a falta de transporte vai atrapalhar o trabalho. Porque não estaremos limitados a esta dimensão terrena, mas teremos um corpo glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo. E vejam, quando ele teve que entrar onde estavam os discípulos reunidos, ele entrou sem que tivessem que abrir a porta para eles. E quando teve que ir, ele não disse a eles: olha, chamem um táxi para mim, para me levar ao aeroporto, que eu tenho que ir embora. Se eles chegassem a chamar um táxi, seria um táxi de um cavalo de força, ou de um burro de força, que eram os carrinhos que se utilizavam naqueles tempos, de 4 rodas ou 4 patas. Porém, vejam vocês, ele não pediu que trouxessem para ele um animalzinho para que ele fosse até a casa do Pai Celestial. E tampouco nós para irmos para a casa do nosso Pai Celestial com Cristo, para irmos para a ceia das bodas do Cordeiro. Nós iremos da mesma maneira com Cristo, assim como ele se foi. Esta é uma promessa para cada um de vocês e também para mim, porque seremos arrebatados ao céu e iremos com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Porém, antes, devemos estar na etapa de pré-adoção. Tem pessoas que, quem sabe, leram as profecias do reverendo William Branham e leram a profecia da visão da carta. E quem sabe algum possa dizer: quando eu ver esses milagres, aí então vou crer. Pois quando vejam esses milagres, se não creu antes, e se não esteve na etapa de pré-adoção, para esse tempo, os que serão adotados já estiveram na etapa de pré-adoção, crendo, ouvindo a voz de Cristo, falando através do seu anjo mensageiro todas estas coisas que devem acontecer em breve, e estarão preparados para serem adotados, e serão adotados. E aquele que não foi preparado, não esteve preparado, pois não esteve na era da etapa de pré-adoção, não pode estar aguardando a adoção. Assim que esperar ver o cumprimento desses grandes milagres da carpa, para então depois crer, isto é, esperar crer quando a porta já esteja fechada. Para transformação e rapto já não haverá oportunidade, mas sim haverá oportunidade para se agarrar bem de Cristo e dizer: ainda que passemos pela grande tribulação, daremos nossas vidas por Cristo na grande tribulação. E então terá essa oportunidade aí, porque a terceira etapa, onde a visão da carpa se cumprirá, será para a noiva, para os escolhidos, porém também será para as virgens insensatas, e também será para o mundo, para os perdidos, que já não podem se arrepender. E ainda que se arrependam, não há sangue no céu, no trono de Deus, para que seus pecados sejam lavados, e Cristo fazer intercessão por eles, porque Cristo já terá saído do trono de intercessão e estará manifestado em toda sua plenitude em seu anjo mensageiro no último dia. E isto já será uma nova etapa no programa divino, e somente estaremos de 30 a 40 dias aqui, e depois iremos com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. E não poderemos dizer outra coisa a não ser: aos que ficam, nos veremos dentro de alguns anos para os 144 mil, mas dentro de 1000 anos e 3 anos e meio, mas novamente nos veremos. Isto será quando ressuscitem para serem julgados por Cristo e por sua igreja, por Cristo e por nós. Ou seja que todas estas coisas estarão acontecendo.
E o importante para nós é que estamos ouvindo a voz de Cristo e estamos sendo preparados nesta etapa de pré-adoção para termos a fé, a revelação, a fé do rapto, a qual é a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Esta é a revelação em torno da qual gira a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da grande voz de trombeta. E esta é a mensagem que Cristo, o anjo do pacto, através do seu anjo mensageiro, nos dá, com a qual ele nos revela todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Estivemos vendo onde ele nos revela todas estas coisas. Onde? Em sua igreja. Em qual etapa da igreja? Na era da fé, na etapa da era da pedra angular. E em qual território? Na América Latina e o Caribe. E em qual idioma? No espanhol. E através de quem? Através do seu anjo mensageiro aos latino-americanos e caribenhos. E isso inclui todos os que vivem neste território e ainda os que se foram a outros territórios, mas que suas raízes são latino-americanas e caribenhas. E de entre todos os latino-americanos e caribenhos, nós podemos ver que existem também raízes hebraicas. E não se sabe se a metade ou mais da metade dos que estão recebendo a mensagem no último dia sejam pessoas com raízes hebraicas também. Assim que lembrem-se que a igreja no dia de Pentecostes começou com hebreus, aquela primeira fase da igreja, e começou entre o povo hebreu. Mas o povo hebreu foi espalhado pelo mundo inteiro. E a América Latina e o Caribe tem muitos hebreus. Alguns que sim sabem que são hebreus e outros que não sabem que são hebreus, mas que as suas raízes são hebreias. Porém, por causa das perseguições pelas quais passaram, até mudaram seus nomes. E foram se movendo de lugar em lugar para salvar suas vidas. E até se converteram ao cristianismo para se proteger. E vejam vocês, e outros creram de verdade, mas alguns o faziam para proteger suas vidas e suas famílias, e assim por diante. E nunca diziam a ninguém que eram hebreus, porque se eles diziam, o matariam, ou tiravam tudo deles e os matavam. Assim que vejam que na América Latina e o Caribe é um celeiro de filhos e filhas de Deus, e também é um celeiro de hebreus que nem sabem, alguns que são hebreus, e outros sim sabem que são hebreus. Assim que Deus sim, Ele sabe quantos são hebreus em suas raízes, descendências, entre os latino-americanos e caribenhos. E lembrem-se que a raiz e a descendência, a linhagem de Davi, a qual é Cristo, lembrem-se que por algum lado Cristo manifestará tudo isso. Ele se manifestará e dará a estrela resplandecente da manhã. Portanto, alguém receberá a estrela resplandecente da manhã. E também toda esta bênção do trono, se sentar no trono com Cristo. E Cristo estará manifestando a sua raiz e descendência de Davi. De alguma forma, ele o fará. Para que assim o povo hebreu possa dizer, este é o qual nós estamos aguardando. Agora, isso nós devemos deixá-lo quietinho,
já que isto é correspondente ao povo hebreu. E eles verão a Cristo em seu trono humano, o trono de Cristo. E logo, no reino milenial, nós veremos a Cristo e ao vencedor no trono do reino milenial. Ao vencedor eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Portanto, no trono humano também estarão os dois. E o deixamos aí. Temos visto onde estaria o anjo de Jesus Cristo. Ele estaria neste trono humano. E vejam vocês, a era da pedra angular também é a era do trono. Portanto, tem que ser na era do trono, onde Cristo tenha um trono humano, onde seja também colocado o espírito de profeta que revelou para João toda essa revelação apocalíptica. E logo tudo passará ao trono literal de Cristo, o trono de Davi, lá em Israel. Agora vejam, passará da era do trono da igreja de Jesus Cristo para a era do trono do reino milenial. Estivemos onde está hoje o anjo que revelou para João o Apocalipse. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês nesta tarde, dando-lhes testemunho de onde está hoje o anjo que revelou para João o Apocalipse. E as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim. E Cristo, em breve, complete o número dos seus escolhidos em seu corpo místico, em sua igreja, e ressuscite aos mortos em Cristo e nos transforme a nós. E nos leve com Ele para a ceia das bodas do Cordeiro do céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos e irmãos presentes. E continuem passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, o anjo do pacto, o qual para este tempo final estaria nos abençoando com a sua palavra, nos revelando todas estas coisas através do seu anjo mensageiro. Lembrem-se, essas coisas não acontecem, não aparecem assim porque sim, senão que são o programa de Cristo correspondente a este tempo final. E a nós nos correspondeu a bênção de sermos as pessoas onde Ele manifestaria, revelaria todas estas coisas que devem acontecer e nos daria a bênção do último dia, a maior bênção, porque se a bênção é grande para os hebreus, maior ainda é a bênção para nós. Maior é a bênção para os que serão adotados neste tempo final, porque seremos como Cristo, nosso Salvador. Seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Assim que o programa de Cristo é que nós sejamos como Ele, ser como Cristo. Esse é o programa para o qual nós fomos chamados para sermos adotados neste tempo final e sermos como Cristo, nosso Salvador. E não somente porque desejamos ser como Cristo é que seremos como Cristo, mas sim porque fomos eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo para sermos como Ele. Ou seja, que não é uma questão daquele que quer, nem do que corre atrás, mas de Deus que tem misericórdia. Foi Ele, aquele que o determinou desta forma. E por isso nós viemos da eternidade, da casa do nosso Pai Celestial, da sétima dimensão. Daí é que a nossa alma veio. E veio a esta dimensão terrena para fazer contato com a vida eterna e sermos adotados neste tempo final.
Bem, ser como Cristo. Isto é, ser adotados, ser transformados nós que estamos vivos e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos e ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ser como Cristo, o qual está muito próximo. Já temos as primícias da adoção, o qual é o batismo do Espírito Santo, ao crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo e receber um corpo, um espírito, um corpo teofânico da sexta dimensão. Já temos um corpo angelical da sexta dimensão e agora nos resta o corpo físico e eterno para podermos ter toda a adoção completa, a plenitude da adoção. Termos a plenitude de Deus. Nós já temos as primícias, o qual é a entrada, como dizia o irmão William Branham, é a entrada, são as primícias, e logo teremos a plenitude ao recebermos o novo corpo. Por isso estamos nesta etapa de pré-adoção, ouvindo a voz de Cristo, o anjo do pacto, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. E estamos seguindo a Cristo e o seguimos com a fé colocada nele, colocada em Cristo. Sigo a Jesus Cristo, ao anjo do pacto. Ele é o qual nos colocará na terra prometida do novo corpo e na terra prometida do reino milenial e nos levará, antes do reino milenial, a uma ceia, a uma grande festa. Por quê? É que quando se coloca a um rei para reinar, primeiro se realiza uma festa, antes que ele comece a reinar. E agora, esta é a festa celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus os continue abençoando a todos. Que Deus os guarde e adiante, servindo a Jesus Cristo, seguindo a Cristo com toda a nossa alma, porque em breve seremos adotados, breve seremos transformados e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador, e seremos jovenzinhos para toda a eternidade. Que Deus lhes abençoe e os guarde a todos. E muito obrigado por vossa amável atenção. Que Deus os abençoe.